Bom, boa noite. É, eu sou o Rodrigo Renner, sou acadêmico do curso de História, curso último ano de História. Também a última disciplina do curso, que é estar supervisionado. E venho aqui hoje para falar de um tema que é muito importante para o nosso país, que é a redemocratização brasileira de 1975. Mas para falar dessa redemocratização, primeiramente, a gente precisa começar lá no golpe militar de 1964. Por quê? Porque o golpe militar de 1964 foi o período em que os militares vieram tomar o poder. Por que eles vieram tomar o poder? Por intermédio da população, com medo do regime comunista que vinha se implantando na União Soviética, né, veio causando um temor muito grande na população mundial e no Brasil, desse regime chegasse até a América Latina. Um dos fatores que fez com que se ficasse muito evidente que se tivesse muito esse temor foi a influência da Guerra Fria sobre os acontecimentos de 1964. Por quê? Porque Stalin continuava a Revolução Socialista de Lenin, que foi um período marcado por conquistas militares, por combates, onde a Rússia, né, a atual Rússia, que era a União Republicana Soviética, vinha tentando expandir para o mundo o socialismo. Esse socialismo, muitas vezes, ele veio de forma imposta, ele não veio de maneira democrática. Os países, antes de virarem socialismos, eles passavam por socialistas, eles passavam por duras guerras, duras conquistas, permeadas pela União Republicana Soviética, fazendo com que se tivesse um temor generalizado em todo mundo. Por quê? Porque isso daí remetia a campos de concentrações, remetia a torturas que eram feitas pelos soviéticos, pelos exércitos. Então, se tinha um temor mundial sobre o regime socialista. E aqui no Brasil não era diferente. Por quê? Porque se implantou no meio da população esse temor. E esse temor fez com que cada vez mais se pedisse para que os militares assumissem o poder, por devido a outros fatores que vinham acontecendo na política. Os atuais presidente e vice-presidente tinham uma tendência voltada ao socialismo. João Goulart, que conhecido como Jango, ele começou a implantar na política brasileira algumas ideias que começaram a fazer com que a direita ficasse contra ele, certo? O que eram essas mudanças que ele tentava impor? Reforma agrária, uma situação mais voltada ao social, certo? Isso daí foi levando generalizando um temor muito grande junto à direita. E isso foi também inflamando os militares, fazendo com que eles vissem como uma forma de tentar impedir que o regime socialista entrasse no Brasil, na América Latina, é, derrubando a atual forma de governo, que era naquela situação o, o presidencialismo, certo? Mediante isso, mediante esse temor mundial, mediante o que vinha acontecendo, os Estados Unidos da América, eles lançaram a luta pela liberdade. A nação americana, sendo a liderança ocidental, propôs o Plano Marshall. O que era esse Plano Marshall? Esse Plano Marshall, ele vinha de encontro com o quê? Eles buscavam emprestar a juros baratos dinheiro para os países da Europa que estavam devastados por esses confrontos com a União Republicana Soviética, tentando fazer com que eles se reestruturassem,
criando uma forma de conter a expansão do socialismo no mundo. Durante isso daí, surgiu também de Cuba, porque nesse período antecedente a 1964, Fidel Castro promoveu a Revolução Cubana, assumindo o poder em Cuba. Quando ele assumiu o poder, tinha-se medo de que ele tivesse tendência ao regime socialista. A princípio, não aconteceu isso. Porém, depois de um certo período, Cuba também se aliou à União Republicana Soviética. Dessa forma, começou-se a vir armas, começou-se a vir é, treinamento militar para Cuba, tendendo-se ao regime socialista. O que aconteceu no Brasil? No Brasil, houve a renúncia do atual presidente. Após o atual presidente renunciar, o seu vice assumiu. O seu vice começou a desagradar uma parcela da população muito ligada a, aos militares, certo? Nesse descontentamento, a população também começou a se inflamar, influenciada por tudo que vinha acontecendo. Chegou-se ao ponto de que numa viagem que o atual presidente o João Goulart estava fazendo para o Rio Grande do Sul, a Câmara, o Senado, declarou vaga a cadeira do presidente. Nesse momento, os militares assumiram e aí se deu início ao regime militar. E que em alguns pontos, em alguns temas, foi muito autoritário em seu início, certo? A gente pode ver o famoso AI-5, que foi a suspensão de alguns direitos civis, e várias outras coisas, como tortura. Só que, porém, também tinha os outros lados. O outro lado, onde se teve um início de uma pequena guerrilha no Brasil, onde se tinha é, uma, uma tendência um pouco violenta de se tentar reverter a situação que se vivia o país após 1964. Porém, após 21 anos, houve-se um descontentamento muito grande na população, onde se começou a pedir a volta das eleições diretas, certo? Então, em 1985, começa-se a redemocratização do Brasil, no contexto de disputas internas que perduraram toda a ditadura e a transição para o regime democrático. Começou-se a dar sinal no governo de Ernesto Geisel, penúltimo presidente militar. Nas eleições legislativas de 1974, os militares sofreram uma grande derrota. Foi aí que eles decidiram começar um governo de transição e negociar a qual pelo qual o controle do processo feito pelo governo militar, através de constantes mudanças nas regras políticas. Nessas mudanças de regras políticas, veio o quê? Veio a lei da anistia. É concedida a anistia a todos. No primeiro parágrafo dela, dizia o seguinte: é concedida a anistia a todos quantos os períodos compreendentes entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, como de crimes políticos ou contextos com estes. Nisso daí não entrava crime de sequestro, não entravam roubos, não entravam crimes acontecidos de forma hedionda, esses daí eram punidos. Outros crimes não. Sendo assim, favoreceu em muito a questão dos militares, porque eles começaram a se criar de uma forma de não responder pelos crimes cometidos na ditadura, como tortura, prisões ilegais. Então, isso aí favoreceu em muitos militares. Fez com que eles pudessem fazer um regime de transição onde foi negociado e eles conseguiam não responder pelos crimes cometidos na ditadura. Nova República é um período da história brasileira que teve início em 1975 e que está em vigor até os dias de hoje. As eleições de 1975
Essas eleições foram diretas, e diretas não, desculpa, indiretas. Contou com dois candidatos, representados os militares, onde quem representava os militares, o partido PSD, lançou a candidatura de Paulo Maluf. Porém, Paulo Maluf foi derrotado por Tancredo Neves e por José Sarney, que era seu vice. Tancredo Neves, no entanto, não assumiu a presidência. Por quê? Dias antes ele começou a passar mal, mas com medo de que fossem impedidos de concorrer à presidência, ele escondeu esses mal-estares e veio a falecer em 21 de abril, sem assumir a presidência da República. Dessa forma, José Sarney assumiu essa presidência e ele teve como incumbência fazer com que desse certo esse regime de transição, fazer com que voltasse o regime presidencialista, o regime republicano à, à tona, deixando de lado o regime militar, certo? Sendo assim, em 1988, se deu a promulgação da Constituição Nacional, onde se colocou vários direitos que estão em vigor até hoje, onde se veio de volta o voto aberto para o povo, onde se veio de novo a redemocratização nacional. Características da Nova República. A Nova República teve início com o término da ditadura e redemocratização do Brasil. Ao longo desse período, algumas características foram marcadas: redemocratização do país, promulgação de uma Constituição por meio de participação popular. Dessa maneira, o que acontece? Passou-se a deixar as decisões que eram antes tomadas somente no Congresso, somente pelos militares, por um pequeno grupo de pessoas, e passou a ter a participação em geral do povo. Ampliação dos direitos da cidadania, combate à inflação. Dessa maneira, começou-se a pensar no social, certo? Ampliação da classe média, forte desigualdade, diminuição da desigualdade social, realização de reformas neoliberais, onde começou-se a abrir para a criação de novos partidos. Antes se tinha apenas dois partidos, direita e esquerda, né? Então começou-se a abrir, a mudar para o cenário que nós vemos hoje, até hoje. Por que que a gente chama de Nova República? A Nova República, ela veio a partir de 1975. Porém, nós estamos vivendo até hoje na Nova República. Relação de reformas neoliberais, ampliação das relações comerciais com os vizinhos sul-americanos. Foi aí que se começou a ter um melhor relacionamento Paraguai, Argentina, Uruguai, outros países também do mundo. Começou-se a pensar não somente em produzir internamente, mas se exportar. Então, o que que a gente vê? A gente vê o modelo que veio lá atrás para os dias atuais, certo? E a gente está vivendo isso até hoje. Ampliação das relações comerciais com os vizinhos sul-americanos, aumento da relevância brasileira na diplomacia internacional, ampliação do ensino superior no país. Até então, o acesso ao ensino superior era muito restrito. A partir daí, começou-se a criar novas universidades, começou-se a ter um pensamento livre é, entre as pessoas, porque antes, no regime militar, havia-se uma linha tênue, muito difícil para se caminhar, porque tudo se vinha, a, todos os movimentos, vivia-se a censura. A partir desse momento da Nova República, começou-se a ter novos horizontes, a ter novas maneiras de pensar. Isso foi uma coisa muito importante para o nosso país. Por quê? Nós viemos de um regime autoritário, onde tudo era proibido, tudo era difícil de fazer, e passamos a viver numa situação onde se pode ter um pensamento liberal, onde várias pessoas que foram exiladas, que tiveram que sair do país, puderam voltar, puderam buscar
uma forma melhor de pensamento para os brasileiros, buscaram criar direitos para os trabalhadores, direitos para a população. Começou-se a pensar um pouco mais no social, parou de pensar somente do lado da esquerda, mas sim também do social. Perdeu-se então aquele medo do comunismo, aquele medo do regime comunista, da dominação. Só que também veio mudando seu contexto, né? É, a partir da derrota da União Republicana Soviética, da queda do Muro de Berlim em 91. Então, esse contexto veio mudando todo o cenário político nacional até a gente chegar nos dias de hoje. Bom, espero que tenha sido claro, que tenha sido satisfatório. Agradeço a todos, agradeço aos professores e até mais.